Bispo! Cadê o Bispo Rodrigues? Vamos lá. Está rolando agora a coletiva da Polícia Civil. Júnior, boa noite a todo mundo que acompanha o Alerta nesse momento. Siqueira, a coletiva de imprensa a respeito da prisão aí do Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, começou neste momento. Doutor Ricardo Cunha, titular da Delegacia de Homicídios, nesse momento está se pronunciando. Lembrando que após a coletiva de imprensa ele irá conversar, né, de uma forma mais tranquila com todos os jornalistas que aqui estão presentes. Uma informação nova, Siqueira, que a gente acaba de receber é que foi decretada a prisão da Ana Júlia, esposa do Gil Romero Machado, né? Foi decretada a prisão temporária dela. Nós temos o documento do CNJ que já foi emitido. Agora, o que a gente deve perguntar durante essa coletiva é onde ela está nesse momento, né? Porque lá em loco, ali no Grande Vitória, onde nós conversamos com testemunhas, com a própria família também, foi relatado que ela teria fugido juntamente com o Gil, mas somente o Gil acabou sendo preso lá no estado do Pará. Então, a pergunta que deve ser muito mencionada e direcionada à mesa aqui da Polícia Civil é: onde está Ana Júlia nesse momento? E a outra pergunta é: e a criança? A criança está onde? Que é uma das coisas que também, né, deixou todo mundo bastante chocado, é que se essa criança foi retirada, ela está viva? Onde ela está? Porque é o que a família também espera receber durante esta noite, essa informação. Vamos ficar ouvindo um pouco aquilo que o delegado Ricardo Cunha nesse momento está falando, e em seguida, depois, Siqueira, a gente retorna para falar com ele de uma forma mais tranquila aqui, para explanar detalhes de toda essa situação. Não importava quantos dias demorasse. Eles tinham que resolver, tinham que capturar o Gil Romero e dar um desfecho aí para esse bárbaro crime, né, que chocou toda a nossa sociedade. Então, no dia de ontem, ele foi preso na cidade de Curuá, né? Na verdade, é uma comunidade que pertence ao município de Alenquer, e todo um trabalho aí de recambiamento, de autorizações judiciais para que ele retornasse para Manaus. Então, não foi fácil, né? A deputada Alessandra, através da Assembleia Legislativa, através da Procuradoria da Mulher, viabilizou esse avião para que os nossos policiais retornassem, né, com segurança e de maneira rápida, até para a gente tentar dar um desfecho logo a essa situação, porque estamos todos muito ansiosos. A gente entende por quê, o que aconteceu com essa criança, o que aconteceu, enfim, qual é o desfecho desse crime. E isso, infelizmente, ainda temos lacunas a serem fechadas, ainda permanecem abertas. Os depoimentos dos dois presos, eles são contraditórios. Eu vou passar a palavra para a doutora Débora para que ela entre em relação ao depoimento, à versão apresentada pelo Gil Romero, né? Mas não temos ainda uma investigação 100% fechada. Temos todos os envolvidos, possivelmente. Temos mais uma pessoa que está aí sendo procurada. A doutora Débora também vai falar sobre isso. E, enfim, estamos à disposição aí para responder todos os questionamentos, mas a gente aproveita o espaço novamente para agradecer, em especial, aos meus policiais da Delegacia de Homicídio, que não se cansaram de resolver esse crime, não manifestaram nenhum cansaço para resolver esse crime. Estão até hoje, estão quase 48 horas aí acordados para tentar dar essa resposta para a nossa sociedade. Passo a palavra para a doutora Débora. Aí, Siqueira, nesse momento a doutora Débora vai falar mais detalhes a respeito dessa prisão temporária que foi decretada para Ana Júlia, e o delegado Ricardo Cunha falou um pouco sobre as duas prisões que ocorreram nesses últimos dias, que já chega aí principalmente a um possível desfecho dessa história. Vamos ouvir a delegada Débora Barreiros para falar sobre essa situação da Ana Júlia. Nesse momento, nós sabemos que lá no Pará ele chegou inclusive a ter o seu primeiro interrogatório ali, chegou a dar a sua versão de que, na verdade, ele, de fato, pegou a jovem para tentar tratar sobre o assunto da paternidade dele, disse para ela que realmente iria comprar o berço da criança.
a levou para dentro da usina onde ele estava trabalhando, e no local ele deixou ela sob os cuidados do José Nilson, que já foi preso. O José Nilson estava acompanhado por uma outra pessoa que nós ainda não identificamos. E, enquanto ele estava lá com essa jovem, com a chegada de um inspetor àquela usina, ele precisou esconder a jovem junto com o José Nilson e essa terceira pessoa, que nós não temos ainda a identidade, dentro do galpão. E foi fazer o seu trabalho, que era acompanhar esse inspetor. Ele conta que esse inspetor ficou ali na usina fazendo uma ronda junto a ele e aos outros vigilantes por cerca de 3 horas. E quando ele retornou ao galpão, essa jovem já estaria morta, e essa morte teria acontecido sob ali o José Nilson e esse terceiro elemento. Naquele momento ele diz que se desesperou, mas disse para que eles dessem um jeito naquela situação, porque, no dizer dele, a ordem que ele tinha dado para o José Nilson, para o Neguinho, era para que eles dessem um corretivo nessa jovem, para que essa jovem parasse de dizer que estava grávida dele, porque ele era um homem casado. E ele disse ainda que pagou por esse serviço, por esse corretivo, a quantia de R$500. Bom, essa é a versão dele. Depois ele diz que quem ateou fogo foi o José Nilson, em companhia desse terceiro elemento. Essa jovem foi colocada num tonel, e esse tonel foi jogado numa área de mata. Ele tinha a intenção de, na segunda-feira, que era seu turno de serviço novamente, levar esse corpo para outro lugar. Mas, como ele foi procurado pela família da jovem e pela polícia, ele resolveu fugir, porque ele já tinha imaginado que a investigação iria alcançá-lo. Então, ele não teve a oportunidade de se desfazer do corpo da maneira como ele pretendia. A gente entende que esse crime realmente ele foi premeditado, por mais que ele diga que essa jovem foi levada para dentro do local de trabalho dele para tratar sobre o assunto de paternidade. É muito difícil que essa versão dele se sustente lá na frente. Ninguém levaria uma jovem para um lugar escuro, ainda mais sendo um local em que ele dominava, que ele conhecia, que ele era o vigilante líder, para dar um corretivo numa grávida de 8 meses. A intenção dele para a gente é muito clara. Ele tinha a intenção, sim, de exterminar essa jovem e de exterminar essa criança, fruto desse caso, né, desse caso extraconjugal que ele mantinha. Então, Thaís Siqueira, no primeiro depoimento aí, relatado à Polícia Civil, a doutora Débora Barreiros trazendo a versão de que o Gil Romero não teria participado ali realmente da morte, assassinado diretamente a Débora, mas que ele teria ali realmente mandado com que os comparsas, né, o Neguinho e essa terceira pessoa envolvida, para que de fato pudessem aplicar um corretivo na Débora. Mas, de acordo com aquilo que foi falado aqui, essa versão ela não irá se sustentar até o final aí da investigação, até que o caso ganhe um desfecho. Ó, ele ainda vai passar por um interrogatório na sede da DHS, nesse momento a delegada falando. Vamos acompanhar mais um pouco aqui dessa coletiva, Siqueira. Se alguma coisa de errado aconteceu com o corpo da jovem, dessa retirada de bebê, isso aconteceu pelas mãos do José Nilson e desse terceiro elemento. Porque ele disse que, enquanto a jovem estava sendo queimada, ele voltou para o local de trabalho e ficou trabalhando, não vendo o desfecho do que aconteceu. Mas essa é a versão dele, que vai ser facilmente desmontada depois com a perícia técnica. Olha, a Ana Júlia ela foi ouvida na delegacia de polícia. Ela mentiu no seu depoimento. Diversas contradições foram encontradas. E logo após o aparecimento do corpo, nós tentamos reinquiri-la, né? Oportunidade em que ela já tinha assumido. Ela está atualmente em local incerto e não sabido, razão pela qual entendemos que ela precisa, sim, ser encarcerada, ela precisa responder perguntas que devem ser questionadas pela doutora Débora, que está presidindo essa investigação,
e, por essa razão, ela teve a sua prisão decretada. Atualmente, ela é uma pessoa foragida, né? A gente vai aproveitar o espaço também para solicitar ajuda novamente da população para que a gente capture essa moça, para que, enfim, a gente consiga definir ali a participação nesse delito. No mínimo, ela foi conivente, ela sabe, né, do crime, ela não quis colaborar com as investigações e ela tem que informar para a gente o porquê desse sumiço. Então, ela está com a sua prisão decretada. Mais uma informação adicional, né, Siqueira? Nós não tínhamos conhecimento de que a Ana Júlia teria sido ouvida já pelas autoridades, mas foi ouvida antes do corpo aparecer, antes da Débora realmente ser encontrada. Então está aí mais uma informação que nós não tínhamos, que a imprensa não tinha, que ela já tinha sido ouvida, mas nesse momento, confirmado pelas autoridades, ela é considerada foragida, até porque as informações que ela prestou às autoridades seriam uma informação contraditória. A gente não tem como divulgar as informações e nem as imagens antes do confronto com ele. Ele precisa me dar algumas informações, algumas respostas. Mas câmera tem? Tá na usina? A usina não tem câmeras internas. Delegado Ricardo Cunha, nós estamos ao vivo para o programa Novo Alerta. A pergunta que a gente tem, eu acho que a maioria dos nossos colegas aqui também tem em mente, é se no momento em que o Gil já foi, eu acredito que tenha tempo dele ter sido ouvido até aqui, em algum momento, e até mesmo a esposa dele no primeiro momento que vocês conversaram com ela. A criança, onde está a criança nesse exato momento? Ela está viva? Que informações vocês escolheram até aqui? Quando nós a ouvimos na delegacia, naquele momento, a Débora era uma desaparecida. O corpo dela ainda não havia sido encontrado. Então, nós não tínhamos notícia alguma para perguntar de criança e etc., porque ainda estávamos numa fase muito prematura ali da investigação. Agora, as investigações evoluíram, né, e razão pela qual a gente tentou novamente confrontá-la, né, nas novas informações que a polícia tem. Entretanto, ela desapareceu. Em relação à criança, como eu bem falei anteriormente, nesse momento a gente ainda não tem respostas em relação a isso. Primeiro, sabemos extraoficialmente sobre a criança. Nós não temos ainda um laudo pericial apontando a gravidez da Débora. Sabemos que ela estava grávida, extraoficialmente. Não temos um laudo que nos municie de informações para exatamente confrontar as pessoas que nós estamos realizando a prisão. Então, a gente pede um pouco de paciência em relação a isso. Vamos dar, sim, a devida resposta, mas, nesse primeiro momento, a gente acabou de prender o Gil Romero, né? O Gil Romero foi preso ontem à noite. Desde ontem à noite até agora, o trabalho ficou voltado para trazê-lo para Manaus. E agora, sim, as investigações vão seguir de fato, ele vai seguir para a audiência de custódia, ele vai passar por acariações com demais pessoas, enfim, as investigações vão andar e, possivelmente, a gente vai ter uma resposta aí logo sobre essa questão do bebê, né? Eu peço paciência em relação a isso. Infelizmente, como eu falei anteriormente, ainda temos questionamentos em aberto, não está 100% fechado a investigação e estamos caminhando, tá? E qualquer informação, sabemos aí que familiares, enfim, pessoas amigas, pessoas próximas, ele deve ter falado isso daí para alguém. Nos ajude, procure o 181, procure o nosso Disque Denúncia, procure a Procuradoria da Mulher, nos ajude a encontrar o paradeiro dessa criança, né, e a gente, enfim, fechar essa investigação com 100% aí, né, finalizada. Agora, Siqueira, por meio dessas primeiras informações que foram aqui compartilhadas pelas autoridades, o que nós temos? É que uma terceira pessoa estaria envolvida nesse crime e que até o momento a criança ela ainda não foi ali identificada, ninguém sabe ali dizer realmente qual é o paradeiro dessa criança, do Arthur, né, que de forma prematura ali acabou nascendo, né? Ninguém sabe dizer ao certo se ele está vivo, se ele está morto, se ele está com alguém. A Polícia Civil pede a colaboração da população para tentar encontrar um desfecho.
Então, informações adicionais que nós não tínhamos até o momento era sobre a participação de uma terceira pessoa envolvida no crime, que, de acordo com aquilo que foi dito pelo Gil Romero, seria um inspetor ali, né, de onde ele trabalhava, que acabou se envolvendo também e tirando a vida da Débora, ele tirando o corpo fora aí de todo esse crime. E a criança, que até o momento não se tem a informação, que é que a polícia pede a colaboração e ajuda de toda a população. Neste momento, mais uma pergunta sendo feita pelos colegas aqui. Então, com essas primeiras informações, Siqueira, acredito que a gente já tem aí, pelo menos, parte daquilo que é considerado suficiente para transmitir para os telespectadores que esperavam uma resposta e esperavam por este desfecho, né, do Gil Romero preso. Vamos ouvir aqui mais um pouco sobre aquilo que está sendo dito pelas autoridades. Ele disse que ele estava lá no local para fazer furtos de fio, tinha sido convidado mais uma vez para fazer furtos ali naquela usina, uma coisa que ele já fazia usualmente, e enquanto ele estava fazendo esse tipo cometendo esse crime, junto com esse terceiro elemento, que não foi identificado ainda, o Gil Romero teria voltado de carro, já com a jovem no veículo. Contudo, com a chegada do inspetor dentro da usina, eles tiveram de se esconder, para que o inspetor não visse que eles estavam ali. Na saída do inspetor, ele conta que o Gil Romero disse: você precisa me ajudar com uma situação aí. E aí leva ele no veículo, onde a moça já estaria morta, com sinais de asfixia. E isso que nos conta é o José Nilson. Você acompanha a coletiva da prisão do Gil, assassino da garota Débora, grávida de 8 meses. A imprensa inteira cobrindo essa coletiva. E parabéns ao delegado, o doutor. Me ajuda, por favor, que comanda a coletiva. Tem o Guilherme Bruno, tem a doutora Débora, que está falando agora. Doutor Ricardo Cunha, parabéns, doutor Ricardo Cunha, porque reconhecer o trabalho de seus policiais é uma das atitudes mais bonitas, né? Ele disse: ninguém estava cansado até descobrir onde estava esse maluqueiro, esse vagabundo. Lógico que entra em contradição a todo instante. Entra em contradição. Ele diz, inicialmente, o vagabundo fala que levou a Débora para a usina onde ele trabalhava como vigilante. Lá estava o nego, que é o vagabundo que já está preso, mais um terceiro elemento. E a moça estava viva. Olha como começa a mentira. Chegou o supervisor. Ó, se esconde aí que eu vou enganar o supervisor. 3 horas escondendo. Durante 3 horas. Daqui a pouco ele volta quando diz que não era para ter matado, não. O que foi que vocês fizeram? Mentiroso, canalha, cabra safado, assassino, vagabundo, nojento, giletão. Aí o nego entra em contradição. O outro vagabundo disse: não. Quando o carro chegou, quando ele trouxe ela já estava desacordada, ela estava morta. Olha para aí. E a mulher do Gil, escafedeu-se, sumiu nas curvas do velho mundo. Já é tido como procurada pela Polícia Civil. E se você sabe o paradeiro dessa mulher, ligue para a polícia imediatamente. Ela provavelmente deve ter ajudado o marido de alguma forma, né? Ela não queria. Ela não queria. Sabendo que uma moça ia ter um filho do marido dela, num caso extraconjugal, agora tudo por causa de um cabra safado chamado Gil. Cabra safado. Eu vou fazer o seguinte, senhoras e senhores, nós estamos com a audiência lá em cima, graças a Deus, estamos topado, audiência como nunca. Nós temos que interromper. A gente vai para o intervalo, é isso, diretor? Vamos voltar para a coletiva, né? É de interesse geral da sociedade. Vamos lá, vamos voltar. Siqueira, nesse momento ainda, os colegas fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, né? Agora há pouco foi dito aqui pela delegada Débora Barreiros
que Olha, o que o eu Nego, posso o dizer Neguinho, nesse momento que já é foi que preso, ela, foi preso na durante quinta-feira, o dia momento em que 3, Débora era considerada ele uma teria dito que não teria desaparecida, recebido nenhum ela foi valor do Gil trazida Romero até a para que DHS pudesse e ela ali foi tirar oitivada a vida da e Débora, né? demonstrou Só muito que, na menosprezo versão pela do Gil jovem, disse Romero, que o filho ele disse que poderia teria ser de pago qualquer um, R$500, porque ela era uma colocou o jovem, Neguinho na cena do crime que já e tinha disse que tido quando ele muitos chegou, como você bem relacionamentos. disse aí no E comentário, nós que quando ele podemos dizer chegou também próximo ao carro, a que nós Débora fizemos já perguntas para tinha ela sido que morta. nós já Débora sabíamos Barreiros as falando mais uma vez, respostas, vamos ouvir aqui como um por pouco mais exemplo, daquilo que ela está localização de repassando aqui à automóveis. imprensa. E ela mentiu para a gente. E nós temos provas técnicas da mentira dela. Essa é uma das razões pelas quais ela tem a prisão temporária decretada. Prisão temporária decretada. O delegado Ricardo Cunha acabou de trazer essa confirmação, Siqueira, de que foi decretada, que a Ana Júlia é considerada foragida e que ele disse que não vai demorar muito. Essa resposta ela vai ser bastante célere aí por parte da Polícia Civil para que ela seja presa e inquirida dentro ainda da investigação. Tudo por conta da versão que ela contou à polícia, seria uma versão ali mentirosa sobre o caso e por isso ela foi colocada novamente dentro dessa investigação e teve aí a prisão decretada temporária. Então tá aí, a gente já tem aqui algumas novidades a respeito. Débora Barreiros falando novamente, a última pergunta aqui da imprensa para a mesa, logo em seguida eles vão se posicionar para conversar novamente com a imprensa e assim, de uma forma mais tranquila, para que a gente consiga aí colher o máximo de informações, até mesmo para responder à própria população. E bastante cansado. Então, não esboçou reação durante essa abordagem. Mas eu não tenho muitos detalhes porque eu sequer consegui conversar direito com a minha equipe ainda. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV A Crítica produz? É aqui na TV A Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar, ao seu inteiro dispor. Vamos lá?